Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria estar aqui novamente, né? Porque eu já estive aqui em cultos com o pastor Cairo e sua congregação. Vamos ler aqui no Salmo 56, versículo 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O meu tema hoje é vencendo o medo pela fé. Por que vencendo o medo pela fé? Porque eu tive que vencer o medo pela fé do dia 5 de setembro ao dia 28 de setembro. Eu estive internada no hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília, vítima de Covid-19. E chegando lá, eu tive medo sim, mas eu coloquei minha confiança em Deus em todos os momentos naquele lugar, porque eu criei que Ele estava ali comigo, e em todo momento Ele esteve. Ele esteve sim quando a minha saturação caiu para 64, Ele esteve comigo. Ele esteve comigo quando eu dei entrada na UTI. Eu cheguei no hospital, geralmente você faz a triagem e logo depois você tem uma consulta médica para poder ser avaliado. Só que da triagem, eu nem passei pela consulta médica, eu subi direto para a UTI, pois o meu estado já era grave. Eu estava com 40% do pulmão já comprometido, e naquele lugar, assim, Deus esteve presente a todo momento, pois Deus colocou pessoas maravilhosas para cuidar de mim, E uma delas foi a enfermeira, a técnica de enfermagem, Regilene, que cuidou de mim em vários plantões dela. E eu não cheguei a ser entubada, mas foi por muito pouco que eu não fui entubada. Tive ventilações, uma ventilação mecânica que coloca uma máscara no rosto da gente. Eu não lembro o nome da ventilação no momento. Quando eu internei, assim que eu internei, eu tive que fazer uma reposição de uma medicação, alguma coisa que faltou no meu corpo. E quando foi injetada aquela medicação no meu corpo, eu fiquei 48 horas gritando de dor, gemendo de dor. Mas em todo o tempo eu confiei em Deus. Confiei em Deus o todo o tempo. Eu estava confiando nele porque eu sabia que ele estava ali comigo. Mas eu tive medo de não sair daquele lugar. Tive medo sim. Porque quem não tem medo de alguma coisa neste lugar, nessa terra, todos nós temos medo. Até Davi não negou a presença do temor dele. Entretanto, o Espírito Santo, por meio dele, nos proporcionou o antídoto para o temor e todos os outros problemas relacionados a isso. Eu em ti confiarei, Senhor. Então, ali,
É, teve dias que eu não levantei da cama para nada, né? Fazia tudo na cama, todas as minhas necessidades eram na cama, banho, banheiro. E aquelas pessoas ali que cuidavam de mim, elas também tiveram Covid. O médico que cuidava de mim, ele também teve Covid. As enfermeiras, as técnicas, as fisioterapeutas, cada um que entrava ali naquele lugar falava assim, eu também estive aqui. Mas uns casos piores que o meu, teve uma fisioterapeuta que ficou sem falar e sem andar. E eu, graças a Deus, eu não cheguei a esse estágio de ser entubada e nem de ficar sem falar e de andar. Mas eu não conseguia respirar. O oxigênio foi no máximo para mim. Né? Se tirasse o oxigênio, eu não conseguia respirar sozinha. E eu tinha medo de tirar o oxigênio do nariz, né? Porque eu não conseguia respirar. E a todo tempo eu tive medo, mas sempre confiando nas promessas de Deus na minha vida. O medo é um sentimento, muitas vezes, que nos paralisa e nos impede de conquistar o que Deus preparou para nós. Em um período de tantas incertezas em que a crise começa a nos atingir, o medo é gerado em nossos corações. Temos medo do amanhã por causa da instabilidade financeira do país. Temos medo das enfermidades, pois vivemos em meio às epidemias. Temos medo de viver algum tipo de violência, porque todos os dias vemos relatos nos jornais. Temos medo de uma guerra civil, pois os partidos disputam poder a todo custo. Vemos escândalos e corrupção em toda a esfera do governo. Temos medos também de que nossos filhos não sirvam a Deus, porque vemos uma geração perversa e corrupta, que tem se afastado de Deus e se entregado às paixões, às seduções do mundo e o desejo da carne. E muitos medos. Esses são só alguns medos citados aqui, mas há vários tipos de medo. E eu estando ali, quando foi uma noite, eu vi como se fosse uma televisão na parede, do tamanho de uma televisão na parede, e aquela televisão era um quadro preto também, assim, tipo a televisão mesmo. E dentro daquele quadro, era um quadro tipo uma caixa, e eu estava lá dentro. E tinha um homem lá dentro, rindo, dando gargalhadas ali dentro. E eu falei assim, nossa, aqui está tão escuro, né? Cheio de fuligem, como se tivesse queimado alguma coisa lá dentro. Estava bem escuro. E quando
Quando eu perguntei a ele, falou assim, que queria sair de lá, ele falou assim, não. Aí ele riu mais ainda e falou que eu não ia sair de lá. Aí foi no momento que eu confiei em Deus e falei assim, eu vou sair daqui sim. Eu vou sair daqui em nome de Jesus. Aí eu olhei para um canto da caixa e tinha um reflexo, uma luz vindo do canto da caixa. Aí eu falei, eu vou sair por ali. Aí ele, você não vai conseguir. Eu falei, vou sim, vou conseguir em nome de Jesus, eu vou conseguir sair daqui. Aí ele continuava rindo. Aí por essa fresta entrou uns cachorrinhos pequenos, um monte de cachorrinho pequeno, e eles grudaram nos meus punhos, né? Veio e grudou nos meus punhos assim, mordendo meus punhos. E eu comecei a sacudir a mão e bati eles na parede da caixa e eles explodiam. Aí eu falei assim, eu vou sair daqui em nome de Jesus. Aí eu saí de dentro daquela caixa. E foi um dos dias que eu estava esperando para... Eu internei no dia 5. Era um sábado e de um feriado, de 7 de setembro. E a enfermeira que ia colocar como eu não lembro. Ela ia colocar fazer um procedimento que coloca a medicação direto na veia. E ela só ia estar no dia 8 de setembro. Por isso que eu fiquei 48 horas sentindo dor. Aí o médico chegou no domingo e falou assim, nossa, você tá sentindo muita dor, eu vou suspender essa medicação. E o pessoal, nossa, eu nunca vi ninguém sentir tanta dor. Ardia, queimava, cada gota que entrava. Quando eles ligavam a máquina para entrar a medicação, eu gemia, eu chorava, eu orava, eu confiei em Deus que eu ia sair daquele lugar. E fui lutando contra a vida ali, e Deus me deu o livramento. Estou aqui hoje contando o meu testemunho para a honra e glória do nome do Senhor, porque eu sei que sem Ele eu não estaria aqui hoje. Enquanto eu estava ali, meu esposo estava em casa, testou positivo também, ele não podia ir até lá, né? Mas os médicos ligavam para ele, para os meus filhos. Minha filha, Raíza Gabriela, veio de Manaus para me acompanhar no hospital. E veio ela de Manaus e meu filho, que mora perto, no setor de Chácaras, perto do Varjão. Eles dois se revezavam. Quando eu fui para a semi-UTI, eles se revezavam para cuidar de mim, porque o meu esposo não podia ir, porque ele atestou positivo. Meus irmãos também não podiam ir, porque era
do quadro de risco, né? Então, ficou só os dois revezando. A sobrinha do meu esposo foi 2 dias. E eu fiquei naquele lugar 28 dias. Quando eu saí da UTI, tem um prazo, assim, para você, não, você vai sair da UTI, vai para o quarto, fica 48 horas, e de lá você vai para casa, se Deus quiser. Estávamos todos confiantes, tanto a equipe de enfermagem, os médicos, eu, meus familiares, né, todos confiantes. Eu não fiquei nem 24 horas no quarto. Uma bactéria oportunista entrou no meu pulmão e eu perdi mais 10% do pulmão. Então, totalizou 50% de perca respiratória. E eu tive que ficar ali mais alguns dias, que totalizaram 28 dias no hospital. E Deus me mostrou muita coisa ali dentro. Ali é lugar de renúncia. Ali é lugar que se você não confia em Deus, você passa a confiar. Se você não acredita em Deus, você procura acreditar, procura tudo quanto é jeito de chegar perto de Deus. Porque você não sabe se você vai sair dali viva. Teve um dia, nesse dia que eu tive que voltar para a semi-UTI, eu senti muito frio, tremores, tremores incontroláveis, que eu não me sustentava em cima da cama. E meu filho estava comigo e chamou a equipe de enfermagem. Não tinha ninguém no andar, assim, para a gente, assim, olhando, não tinha ninguém. Mas apareceu tanta gente daquele quarto que você deitava, assim, eu não sabia nem contar de quanta gente que apareceu dentro daquele quarto para me socorrer. E saíram comigo às pressas, correndo de volta para a UTI. Só que neste momento eu fiquei na semi-UTI, que podia ficar acompanhante, né? Que aí meus filhos já foram me acompanhar. Eu tenho 3 filhos. A minha filha mais nova, a amamenta, foi ficar comigo um dia, por causa do neném, né? E eles ali revezando comigo. Aí no dia seguinte, de manhã, e eles me medicaram, né? Fiquei de boa lá. O médico veio, conversou comigo. Aí quando foi de manhã, no dia seguinte, eu tive outra crise, mais forte do que do dia anterior. Eu tive uma à noite, uma de manhã, e no outro dia eu tive outra. 3 crises muito fortes. A última foi, meu filho achou que eu não ia voltar mais. A minha saturação caiu para 64. E eu acho que eu devo ter perdido a consciência, porque quando eu voltei, eu estava com a máscara de oxigênio, porque só o catéter nasal não estava adiantando. E nessa eu devo ter perdido a consciência. Depois eu conversando com meu filho, eu falei assim, que horas que eles colocaram esse balão no meu rosto? Aí ela falou assim, mãe, você não viu? Eu falei assim, não.
Eu falei, nossa, o quarto ficou cheio de gente. Eu falei assim, eu vi chegando as pessoas aqui, os médicos vieram, mas eu não vi que colocaram. Né? Era adrenalina, era um monte de coisa para eu voltar. E eu voltei. Eu voltei porque tem promessas de Deus em minha vida. E as promessas de Deus, ela tem que se cumprir. E eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Diante de um cenário tão caótico que gera em nosso coração um medo, a melhor coisa é nos voltar para a palavra de Deus. Você pode vencer o seu medo. Alimente a sua fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é por acaso a palavra, não temas, está escrito 365 vezes na Bíblia. Ou seja, para cada dia do ano, não tenha medo. Se você tem experimentado situações que tenham te deixado amedrontado, eu declaro a palavra de Deus sobre você e sua casa. E muitos dias que eu fiquei ali, os médicos ligavam para o meu esposo, pediu algumas vezes para ele ir lá, porque as medicações, eu tenho uma alergia, eu sou alérgica a benzetacil, no caso a penicilina, e sou alérgica também a adoçantes. E as medicações que eles passavam para mim, tinha medicação que não deu. De início, eles estavam lutando para ver qual que medicação que combatia o vírus, a bactéria, seja lá o que for o nome dessa doença terrível que acometeu muita gente, né? Uns ficaram em casa, outros se foram, e os sobreviventes estão aqui. Eu sou uma sobrevivente, o pastor Cairo, a família dele, são sobreviventes. Enquanto eu estava lá, perdi amigos de infância, perdi meu cunhado, né? E Deus prepara cada um, né, para levar. Se Ele levou porque chegou a hora, e se Ele me deixou aqui ainda, é porque eu não estou preparada ainda para ir, porque tem promessas. E eu quero dizer para os irmãos que eu quero fazer a promessa de Deus valer na minha vida, acontecer na minha vida, acontecer na minha casa. Medo nós temos todos os dias. Tive medo de vir aqui hoje, estar aqui em frente de vocês, mas ainda pensei algumas vezes de entrar em contato com o pastor, falei assim, pastor, eu não vou, mas eu orei, pedi a Deus, né, que Ele tirasse esse medo, e eu vim falar justamente do medo, né, e estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus. No Salmo 56, Davi escreveu em Salmos: quando eu sinto medo, eu confio em Deus. Ele tinha muitos inimigos, mas confiava em Deus. No versículo 4, não
tinha medo de nada, pois ele conhecia as promessas de Deus na vida dele. Portanto, se o medo tem dominado sua vida, é tempo de confiar no Senhor. Confie em Deus. Deixe o medo de lado, porque a gente tem que confiar. Todo momento a gente tem que confiar. Porque Deus é misericordioso com a gente. E pelas misericórdias dele eu estou aqui, viva. E estou confiando nas promessas dele para mim e para minha família, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade para a honra e glória do nome do Senhor. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Em nome do Pai, em nome de Jesus, glória. Não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus como minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Obrigado mesmo. Oh, glória. Amém. Deus.